Boa noite, irmãos, mais uma vez, graça e paz, que alegria a gente cultuar o Senhor juntos. Tem sido momentos de muita alegria para a gente, não é? Participar durante esse mês dessa série, que quando o pastor Jean disse, eu achei curiosa demais. Como a gente vai falar sobre os sentidos que o Senhor nos deu, rendidos a Ele, dedicados a Ele, em louvor ao seu nome para o nosso crescimento. A gente já falou um pouco sobre a visão, sobre a audição, e hoje, durante esse domingo, a gente está falando sobre paladar. Paladar. Quem almoçou aí hoje? Levanta a mão. Tava bom o almoço lá, Selminha? Não almoçou? Meu Deus do céu. Vai ter que jantar então. A gente está comendo muito do Senhor e sendo nutridos por Ele. E esse tema desafiador, mas tão rico que as Escrituras propõem para nós, vai ser explorado nessa noite. Pastor Jean fez isso também de manhã, de um modo mais panorâmico, cobrindo alguns aspectos de como o nosso paladar serve para nos ensinar, disciplinar a nossa alma, de um modo muito interessante, como a Bíblia pontua isso, o gosto das coisas, a nossa língua. E hoje eu quero falar a partir de uma abordagem mais lúdica até, mas ainda assim cheio e fundamentado do que a palavra do Senhor diz para nós. Antes eu queria te convidar para orar. Pega a mão de alguém que está aí do seu lado, se você tem essa liberdade, e vamos pedir para o Senhor que Ele nos abençoe com a bênção de ouvir a sua voz. Senhor Jesus, nós pedimos ao Senhor a tua bênção mesmo. O Senhor fala, e nós queremos ouvir. E se o Senhor falar essa noite, e nós ouvirmos nessa noite, esse vai ser o maior presente que o Senhor poderia ter nos dado. Então, Senhor, que as nossas mentes, corações, todo o nosso corpo estejam nessa noite agora, nesse tempo curto, cativos, escravos à tua palavra, sem nenhuma distração. Queremos ser completamente do Senhor, enquanto os nossos sentidos trabalhando, visão, audição, coração, a alma, trabalham como já trabalhou o paladar, comendo do Senhor, literalmente essa noite. Abençoa o teu povo, mais uma vez com a tua palavra. Essa é a nossa oração, pelos méritos de Jesus somente. Amém. Amém. Duas curiosidades sobre o paladar. Primeira, você sabia que gosto e paladar são duas coisas diferentes? Gosto é o que a gente sente com a língua, o que as papilas gustativas tocam, sinalizam ao cérebro, com a sinapse ali, o cérebro interpreta um gosto diferente do outro. Mas sabor é algo mais completo, é uma junção do cheiro da comida, e você já passou por isso, já não? Quando você estava com o nariz entupido, aquela gripe, comendo alguma coisa, o gosto parecia diferente, não é? Gosto e sabor são coisas diferentes na boca da gente. Outra coisa, uma curiosidade para a gente começar a mensagem dessa noite. A gente tem quantos gostos? 4 ou 5? O pastor Jean deu um spoiler essa manhã. Antes a gente pensava, como humanidade, o nosso conhecimento, que eram apenas 4. Salgado, doce, azedo ou ácido e amargo. Isso mesmo. Mas no começo do século passado, século 20, lá no Japão, houve uma sugestão de que um novo gosto chamado umami, literalmente em japonês significa delicioso, existia. Lá na década de 90, quase 100 anos depois, isso foi comprovado pela ciência que a nossa língua tem papilas gustativas específicas para reconhecer esse gosto. Mas que gosto é esse? É difícil demais de explicar. Então, inclusive, eu não vou falar desse gosto, tá bom? Você pode pesquisar na sua casa durante a semana, mas é algo como uma amarração do sabor das coisas depois que a gente come. Já viu quando você engole alguma coisa muito gostosa, e você fica salivando, parece que tem um arrematar do sabor? Isso é umami, delicioso. E esse sabor existe em certas proteínas, carne, no queijo, quando você coloca no molho, lá com o macarrão. É difícil compreender e tem gente que até hoje não aceita. Por isso a gente vai falar sobre 4 gostos. Amargo, nessa ordem. Depois doce. Depois azedo ou ácido, porque quando a gente fala azedo, às vezes a gente acha que a coisa estragou.
Então tem gente que prefere dizer ácido. E salgado. Existe muita riqueza, como a gente tem explorado, nos sentidos que Deus nos deu. Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança, e isso deve significar alguma coisa para a gente. O Senhor colocou receptores, portas de entrada e saída em nós, que de algum modo testemunham também de quem Ele é. A gente já viu aqui durante as 2 semanas passadas que, se a gente pode falar sobre a nossa audição e visão e outras coisas, a própria Bíblia usa essas figuras antropomórficas assim, porque Deus não tem um corpo, ainda que em Jesus Ele tenha, mas Deus não tem, para falar como Deus se dirige a nós, com ouvidos atentos, olhando para o seu povo e cuidando de nós. Hoje, falando sobre paladar, eu quero fazer com você uma jornada gastronômica. Então preste muita atenção, eu não vou abrir um texto sozinho para explorar esse texto de cabo a rabo, o que não significa que a mensagem não vai ser bíblica, claro, mas eu preciso que você preste atenção, porque eu vou citar esses textos de forma mais rápida, tá bom? Uma viagem junto com a Bíblia, que de algum modo mostra a nossa jornada como filhos do Senhor. Os 4 gostos que a gente acabou de ver, vão contar a sua história, como contam a minha, e como eles podem nos abençoar, nos aperfeiçoar, como discípulos de Jesus. É um menu degustação. Você sabe o que é isso? Quando você vai no restaurante e pede um menu degustação, é como se você estivesse pedindo para experimentar uma refeição completa. Entrada, prato principal, sobremesa, bem harmoniosos assim, com gostos variados, completos, que nos ensinam o que nós somos nessa noite. Vamos então para uma refeição de graça, que você não precisou pagar para experimentar. Primeira coisa, vamos lá? Amargo. O amargo é um gosto ruim demais. Ele deixa a gente mal. De algum modo ele conta pra gente que tem alguma coisa errada. E nas Escrituras, isso não é diferente. Sempre que a Bíblia usa o termo amargo ou amargura, ela está falando sobre um problema, sobre algo que não está como deveria estar. O amargo tem para a gente uma função protetora. Ou seja, de acordo com os anos, o nosso paladar foi se adaptando para identificar que o amargo é uma ameaça para nós. Os nossos pais antigos, vivendo em cabanas, caçando, plantando, entenderam, e a gente também, evidentemente, que quando um gosto amargo bate na boca da gente, provavelmente é alguma coisa ruim que vai descer para o estômago. É uma função protetora do nosso corpo. Ele está ligado a esse processo de evitar a injeção de toxinas e venenos. Então, assim como na sua vida e na nossa experiência natural, nas Escrituras também, que são escritas no chão da vida, o amargo é igual morte. Era assim que você estava. E talvez até hoje, distante do Senhor. É assim que muitos estão por aí, vivendo de comer coisas amargas. Amargura, morte, distante do Senhor. Ainda que muito do que é bonito, agradável aos olhos, seja de fato bonito, agradável aos olhos, isso pode ser um alerta grave para a ameaça que vem por aí. Você sabia, inclusive, que na natureza, aquilo que é de mais venenoso, tem de mais venenoso e ameaçador para a nossa saúde, geralmente é aquilo que é mais bonito, colorido, que chama atenção, que salta aos olhos e que a gente experimenta e a gente morre. Os animais, os sapinhos, as cobras mais coloridas, estou te dando uma dica de sobrevivência, olha só. Quanto mais colorido, provavelmente pode fugir. É algo amargo, é morte, tanto nos alimentos como também na fauna. Olha só o que Provérbios capítulo 5, versos 3 a 5 diz. Preste atenção. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel. Sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura.
E talvez aqui nesse ponto, no nosso primeiro passo da nossa refeição dessa noite, o que eu poderia destacar e o que você poderia guardar é que muitas vezes nós estamos tomando de coisas que parecem doce e mel. E quando elas descem ao nosso estômago, elas são como os lábios de uma mulher imoral. O sábio de Provérbios usa essa figura da mulher imoral, mas eu queria te perguntar no seu coração: o que para você tem sido uma mulher imoral? Talvez seja uma mulher imoral. E é tempo de se arrepender. Mas talvez seja como você lida com o seu tempo, achando que você tem administrado de forma saudável as 24 horas que Deus te deu, como algo doce e agradável, porque você tem o seu tempo. E isso tem provado para você ser fel e sepultura. Talvez como você lida com o seu dinheiro, com seus filhos e a criação deles, ou com o seu celular, que talvez para você traz uma sensação de prazer no final de um dia cansativo, e está te levando para a morte em doses homeopáticas. O que parece saboroso pode trazer morte no final. O pastor Jean disse essa manhã. Qual é a primeira refeição da Bíblia, meus irmãos? Eva toma de um fruto. No capítulo 3 de Gênesis, o que Moisés escreve que chamou a atenção dessa mulher? Um fruto que parecia agradável. E o que causou esse fruto que parecia agradável? Um amargor para aquela geração e para todas adiante. Aquela comida, aquela refeição de Eva estragou as nossas papilas gustativas para sempre. E hoje a gente confunde o que é amargo com o que é doce. E o que traz saúde para nós. O que parece, meu irmão, na sua vida, algo agradável, pode ser morte para você. Provérbios 20, verso 17. Saborosa é a comida que se obtém com mentiras, mas depois dá areia na boca. Imagine aí, uma colher de areia na sua boca. Eva comeu algo que parecia saboroso, mas com mentiras da serpente. Isso deu areia na boca de todo mundo. Isaías 5, 20 a 21. Olha só que advertência do Senhor para o seu povo, para nós. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem de mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas, e do amargo doce e do doce amargo. Ai dessas pessoas, porque são sábios aos seus próprios olhos, inteligentes em sua própria opinião. Quem chama o que é bom de ruim, e o que de ruim, o que é ruim de bom. O que Deus está querendo ensinar com esse texto para a gente? Que coisas são objetivamente boas ou ruins, e não existe meio termo. Amargas ou doces, e não tem meio caminho. O que nós temos comido é o que primeiro gosto do nosso paladar, juntamente com as escrituras, pode nos ensinar. O que a gente tem comido. A gente tem se aproximado mais dos filhos de Deus, ou daqueles que estão distantes de Deus. Os ímpios, que não sabem discernir, conforme diz Deus para Jonas, entre a mão direita e a mão esquerda. Paulo descreve, inclusive, esses homens que não conheceram a Deus, em termos do amargo, de novo. Amargor, amargura, Romanos 3,13. Sua garganta, desses que ficam longe de Deus, é um túmulo aberto, com a língua eles enganam. Veneno de víbora está em seus lábios, sua boca está cheia de maldição e de amargor. Por que a Bíblia usa os termos que a gente poderia reconhecer dentro da boca, para ensinar a gente sobre questões fundamentais de quem Deus é e de quem nós somos? Comida estragada adoece, meu irmão. Comida estragada adoece. E esse é o primeiro gosto que a gente está discutindo. E talvez a comida estragada não aparenta estar estragada.
E é sutil. Uma vez minha namorada, a Alda, que tá aqui, ela estava cozinhando pra gente, pegou um brócolis, né? E aí estava meio estragadinho de um lado, assim, meio escuro. Um casal de amigos, ela tirou, limpou com muito cuidado, pôs no macarrão. Tinha um amigo que não gosta de brócolis. E o brócolis estava bem pequenininho. Não comeu. E a gente estava pronto para viajar no outro dia. O que aconteceu? Os 3 que comeram o brócolis, que estava bem cuidado, e não parecia estar estragado, passaram muito mal por muito tempo, inclusive eu, e o bendito amigo que não gostava de brócolis se safou dessa. Comida estragada pode parecer não estragada. Afinal de contas, coisas que fazem mal para você e que hoje te destroem como ser humano, como pai, enfim, nas suas relações, se elas fossem de fato aparentassem estragadas, você, homem, mulher, não seria dominado por elas. Existe algo de bom no pecado. Olha só o que eu estou dizendo. Mas o pecado é justamente essa caricatura que não é a imagem do real. É quase o real. O que é uma caricatura? É o seu rosto esticado um lado só, uma orelha ou seu nariz. É quase você, ainda que você reconheça como você. Mas é só uma imagem sua desfigurada. O pecado é quase o que você precisa, meu irmão. Mas ele erra. E quando você toma o quase certo pelo certo, você morre. Não viva de amargor em sua vida. Qual tipo de alimento você tem comido? Você tem ignorado os sinais de uma comida estragada por longos anos na sua jornada com Deus? Um puritano, um teólogo do século 17, Thomas Watson, disse: enquanto o pecado não for amargo de verdade, Cristo nunca será doce para você. Você já experimentou do amargo na sua boca? Então corra dele. Nas várias manifestações que ele pode ter para você. Então, nas Escrituras, o amargo lembra do que está errado. Tudo bem até aqui? Ervas amargas, vocês lembram? O pastor Jean também comentou. O que acontece naquela noite de Páscoa? O Senhor Deus diz para o seu povo: vocês vão ser libertos. Não vão ser escravos mais do Egito. Então, vocês vão fazer uma refeição. Como Deus, então, quis ensinar o seu povo por todas as gerações adiante, de que eles são povo de Deus, pelo paladar. Vão comer um cordeiro, pão sem fermento e ervas amargas. Por que amargo? Porque amargo diz que algo está errado. O que o Senhor está dizendo é: vocês vão comer todos os anos na Páscoa ervas amargas, para lembrar que vocês não são mais escravos como eram. A vida de vocês não vai ser determinado mais pelo que era amargo. Mas lembrem-se, o amargo era o antigo estado de vocês. Por que a gente gosta tanto do doce? Porque pelo contraste, a gente quer fugir do amargo. E é isso que Deus está nos ensinando. Sem Ele, a gente está amargo e cheio de amargura, mas Deus tem para você algo doce. E esse é o segundo passo da nossa jornada. Com algo doce, a gente fica feliz. O doce é bom demais. E se você está, por algum tempo, como discípulo de Jesus, na sua carreira atrás do seu mestre, você sabe que a Bíblia muitas vezes usa o doce. O pastor Rodrigo leu aqui essa noite, ou o mel mais especificamente, para falar sobre aquilo que é bom. Esse é o segundo gosto que as nossas papilas gustativas reconhecem. O doce é ligado aos açúcares. Açúcares naturais, orgânicos ou artificiais, como a gente está cheio por aí comendo, industrializados, não é? Mas eles estão ligados, o doce, à energia, ao carboidrato, que a gente precisa para sobreviver, inclusive. Por isso que a gente gosta tanto de doce. Porque doce dá energia, animação. Eu estou falando de forma física mesmo. É o que a gente precisa. O doce nos energiza. E ele é vital para a nossa sobrevivência
desde sempre, então é algo que a gente propensamente quer. Se o amargo, então, é morte nas Escrituras, o doce é vida. Ficou simples, não é? Se o amargo é morte, o doce é vida. E que vida é essa? É a palavra de Deus. Nas Escrituras, o que é doce? A palavra de Deus. O que Ele tem a dizer sobre você, sobre o mundo, sobre a igreja, sobre o pecado, sobre tudo. A palavra de Deus. E onde a gente tem acesso à palavra de Deus hoje, mais especificamente, nas Escrituras. Então, toda a palavra de Deus é doçura para nós. Olha só o que Ezequiel, capítulo 3, verso 3, Deus disse para o profeta o seguinte: filho do homem, coma esse rolo, literalmente a palavra escrita de Deus, que estou dando a você, e encha seu estômago com ele. Então eu comi, e em minha boca era doce como mel. Salmo 119, verso 103. O Salmo 119 é um ode, um cântico que exalta a doçura e a qualidade da palavra do Senhor. Salmo 119, como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. Mel é a coisa mais doce que existia nos tempos bíblicos. Não existia esse açúcar industrializado que a gente come, branquinho, cristal. Então quando alguém encontrava o mel, ele encontrava tudo. Era o que para nós? Um hambúrguer bem feito, um bolo, bolo de pote. Eu gosto de bolo de pote. Era a coisa mais boa que tinha, porque não tinha outro parâmetro para exaltar a palavra de Deus como algo mais belo, digno de aceitação e de desejo. Salmo 19, que também fala sobre a palavra de Deus, verso 10: as tuas palavras são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro, são mais doces que o mel, do que as gotas que escorrem do favo de mel. São mais desejáveis, gente, desejável. O que a gente falou agorinha, falando do amargo, que era desejável? O fruto que Eva não podia tocar e comer. E o salmista diz que, na verdade, o que é mais desejável do que tudo é o doce da palavra e não o amargo do fruto. Porque o que está de fato em jogo, quando a gente compara como a Bíblia usa o amargo e o doce até agora, é uma concorrência entre palavras. O que isso significa? O que estava acontecendo no Éden era literalmente isso. Uma concorrência entre quem aquele primeiro casal que representa você e eu iria concordar. A palavra de Deus que disse o quê? Ele disse o seguinte: de todas as árvores do jardim, olha só que abrangência, que variedade, você pode comer, mas de uma você não pode comer. E vem a serpente, e com uma palavra concorrente à verdade de Deus, ou seja, uma mentira. Toda palavra que é concorrente à palavra de Deus, ainda que seja quase verdade, é mentira. Ela diz: não, boba, come, está bonito para o seu olho, não parece agradável? O quão isso tem a ensinar a gente ainda hoje? A gente tem diante de nós, como Josué disse para o povo de Israel: eu coloco diante de vocês vida e morte. Eu estou servindo num prato, vida e morte. Escolham vida. Escolham vida. Eu sirvo para vocês. E na nossa vida e relação com Deus, todos os dias de manhã, 2 pratos no seu café da manhã: amargo e doce, morte e vida. E o Senhor Deus diz essa noite: escolhe o doce, vai por mim. Escolhe a vida que eu tenho para você. A palavra que é mais consistente e que vai fazer você plenamente humano, alcançar aquilo que você busca tanto, é a minha palavra. E não a palavra daquilo que é amargo, mas daquilo que é doce e que eu tenho para dar. Então a Bíblia sempre nos lembra que existe uma comida que é boa, agradável, que dá prazer, que descansa, que é ouvir o que Deus diz sobre tudo, mesmo que a gente não entenda direito à primeira vista. É isso que vai ser doce, não só na boca, mas aqui também. Lembrem que no amargo tinha coisa que parecia doce na boca,
mas chegava no estômago, era amargo. Somente a palavra de Deus é doce, e é mesmo doce para nós. E o açúcar e o doce não só dá prazer, mas como também dá energia, o carboidrato que a gente come. Não é só gostoso, mas também é útil. Não é só prazeroso ler a palavra de Deus, mas ele te dá utilidade, ele te ensina a viver melhor. Olha só que Provérbios 16, verso 24 diz: as palavras agradáveis, a palavra de Deus, é como um favo de mel. São doces para a alma e trazem cura para os ossos. São doces, mas também curam, solucionam problemas, desembaraçam caminhos. É o que a gente precisa. A gente encontra em Deus, na sua palavra, o açúcar, o doce que a gente precisa para a nossa sobrevivência, para a nossa energia, não diabéticos e até diabéticos. Eu ia falar essa frase olhando para a cara do pastor Jean, mas ele não pôde estar aqui hoje. Devem comer e tomar do doce à vontade que o Senhor diz e propõe para nós. Qual que é a solução para o amargo então? Salmo 119, 11. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Então, se Deus tira o seu povo da escravidão com ervas amargas, Ele leva o seu povo para uma terra que mana leite e mel, que mana doçura para todos nós. Não acabou. Vamos para o terceiro passo do nosso jantar dessa noite. O gosto azedo ou ácido, como eu disse. Depois então, que a gente larga esse momento da nossa vida, onde a gente está distante de Deus, amargos e cheios de amargura, a gente encontra a sua palavra. Quem Ele diz que nós somos, o seu sacrifício, isso nos dá paz, energia e prazer. Parece que os desafios não acabam por aí. É hora de experimentar o azedo um pouquinho na nossa jornada com Deus e uns com os outros. Fazer do limão uma limonada, e ainda que a gente encontre Cristo. Então as coisas podem azedar em algum momento. E o gosto do azedo na Bíblia, quando é citado de algum modo, sempre fala sobre essa experiência de provação e de desafio, que é o que a gente enfrenta depois que a gente abraça o Senhor Deus e a sua doçura. Não é? A gente pode dizer, todo mundo aqui, que os problemas não acabaram, talvez eles ficaram mais complexos até por causa da nossa sensibilidade, por causa de conhecer a Cristo, acerca da complexidade do mundo. Problemas existem e muitas vezes, eu quero destacar isso, eles são complexos demais para a gente racionalizar. O que é encarar a morte? Uma doença repentina. A traição de um amigo ou de alguém que a gente ama tanto. É azedo e entorta a cara. A gente chora e é difícil demais. Mas essa não é uma experiência só sua, meu irmão. O nosso Senhor Jesus, aquele que tinha o maior e melhor relacionamento com o Pai da palavra doce, teve que experimentar algo azedo, literalmente. A Bíblia diz, quando Jesus estava no seu momento de maior angústia, deram para ele de beber mel. Deram vinagre para o nosso Senhor. É azedo, é ácido, pode corroer uma parte de nós até. É dolorido, mas o nosso Senhor passou por isso e nós podemos passar se Ele passou também. No início, o azedo na boca pode parecer ruim, desagradável, mas se a gente insistir um pouquinho mais, Ele vai dar um sabor especial para as coisas, um limão numa salada ou até no doce. Fica bom. É preciso insistir um pouco mais. Mesmo conhecendo a Cristo, as coisas podem azedar na nossa vida. Mas a gente deve prosseguir, insistir um pouco mais com o azedo. Não joga o limão fora, faz alguma coisa com ele, porque isso vai amadurecer você como discípulo de Jesus. Porque essa ordem que a gente está olhando, os gostos aqui, importa sim. Olha só o que Tiago, no capítulo 5, versículo 7 diz: portanto, irmãos, sejam
pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda, presta atenção, que a terra produza a preciosa colheita e como espera, com paciência, que até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam então também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor é certa. Espere um pouco mais, não colha o fruto ainda azedo, verde. Espere um pouco mais, porque aquilo que é azedo na sua experiência, se você, na sua relação com Deus, insistir com perseverança, isso vai virar doce, isso vai amadurecer, isso vai ser para você uma oportunidade, uma ferramenta de Deus para maturar o seu coração, para que você não pare com os mesmos desafios, para que você supere novos pecados e não insista nos mesmos pecados. Continue, morda esse limão. Se é isso que na sua jornada com Deus te espera nesse momento, não lance isso fora. Do Senhor, não lance nada fora. Ainda o maior desafio, se a gente resistir ao azedo da vida, as coisas vão ficar com um sabor mais interessante. Porque o azedo realça o doce, por exemplo. A palavra de Deus que a gente disse. A palavra de Deus vai ficar mais madura no seu coração, se você abraçar um pouco do azedo na nossa analogia das papilas gustativas. Então os desafios da vida cristã não devem impedir você de avançar. Porque para aqueles que amam a Deus, o azedo madura a nossa fé. Tiago 1:12. Feliz é o homem que persevera enquanto está sendo provado, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Então seja paciente, perseverante, porque o azedo vai ficar maduro e vai virar doce. Então você pode fazer careta com o limão, mas não pare por aí, porque Deus tem mais para você. Por último, e não menos importante, é hora da gente experimentar o sal depois do doce. Minha mãe dizia que isso não pode. É primeiro o sal, depois o doce. Mas aqui pode sim. Pelo contrário, deve. Depois que a gente encontra o doce da palavra de Deus, enfrenta provações nele, com seus irmãos, a gente também tem uma missão para cumprir. E onde o sal aparece na Bíblia? Especificamente, mais proeminentemente, falando sobre o que a gente deve fazer como discípulos de Jesus. No final das contas, na última jornada nossa, no último passo, como discípulos de Jesus, comendo essa refeição, a gente tem uma missão a cumprir. É hora de temperar o mundo. O salgado é essa figura que a Bíblia e as Escrituras usam para dizer que nenhum de nós fomos chamados por Deus para ficar comendo doce sozinho em casa. A gente tem algo a fazer uns para os outros, para o mundo afora. E a gente precisa testemunhar do Senhor depois que a gente encontra Ele. Jesus disse, Mateus capítulo 5, versículo 13, vocês são o sal da terra, mas se o sal perdeu o seu sabor, como a gente restaura o sal? O sal não vai servir para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então, se você encontrou Jesus, você é útil no seu reino. Você precisa passar pelos 4 gostos da vida cristã. Se você encontrou o Senhor, você tem sal. Deus está jogando você, espalhando grãozinhos pela terra, desde a criação. Aqueles que se encontraram com Jesus. Essa é a sua identidade. Você é sal. Mas o que o sal faz, meus irmãos e minhas irmãs? Eu separei em 3 coisas principais. O sal tempera, ou seja, ele dá gosto, sabor para uma coisa que não tinha gosto. E aí fica interessante de conviver, de comer, de experimentar. Outra coisa, o sal realça
o sabor de alguma coisa. Ele levanta o sabor de outra coisa. E não só tempera uma coisa. Eu lembro de ver minha avó fazendo pamonha no interior. E eu ficava assim, para mim isso não cabia. Como que na pamonha de doce vai um pouco de sal? Eu não achava, para mim isso aí está errado. Mas por quê, gente? Porque o sal evidencia aquilo que há de melhor onde ele é jogado. Ele realça, ele valoriza algo. E uma terceira coisa, ele conserva, ele guarda aquilo. Não existia geladeira até pouco tempo atrás. E como as pessoas faziam para não perder as coisas, os alimentos? Joga sal, muito sal, que não vai perder. 3 coisas, guarda aí na sua cabeça, que o sal faz: tempera, realça, conserva. E nós, como sal do Senhor Jesus, que joga com o saleiro a sua igreja e espalha ela pelo mundo, devemos temperar, dar gosto para aquilo que não tem gosto, não tem significado, para a vida que não encontrou o Criador dela e que está perdida, sem sentido. Tempere uma vida essa semana, pelo amor do Senhor. Mas também não só isso, realce alguém, olhe para a qualidade de alguém e evidencie isso. Você é sal, elogie alguém, levante alguém. Mas também conserve alguma coisa, guarde algo que precisa ser protegido e não pode estragar, algo que é um tesouro para você, para sua família e para sua casa. Você é sal. Cuide com a missão disso que o Senhor deu a você, o mundo de Deus. Olha só que curioso, Jó, passando por aquele tanto de provação, diz, Jó 6, verso 6, come-se sem sal uma comida sem gosto? Ou, e a clara do ovo, tem algum sabor sem sal? Já tinha lido esse versículo? Não. Recuso-me a tocar nisso. Esse tipo de comida me causa repugnância, me dá vontade de vomitar. Ninguém gosta de quem não é sal. Ninguém gosta de estar perto de alguém que não tempera, que não dá gosto para as coisas, ou que não valoriza e realça as pessoas, ou que não sabe guardar e conservar aquilo que é secreto e bom e importante. Ninguém gosta de uma comida sem sal. Mas você é sal. Você tem sal em você. Então tempere as suas relações, conserve a verdade de Deus no coração, no núcleo da sua família, realce o que há de melhor por lá. Como o Senhor Jesus diz em Marcos 9:50, tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Se a gente tiver sal em nós vamos viver em paz, porque é isso que o sal promove. Então a gente tem uma missão como sal. Nós temos que tirar logo esse impedimento de trabalhar em missão pelo Senhor, meus irmãos. Nós somos sal. Nós precisamos lembrar disso como igreja. A gente precisa tirar a máscara da pandemia. Eu não estou vendo ninguém de máscara, mas muitas vezes, como pastor, como líder, parece que a gente está de máscara ainda, com medo da aproximação, com medo de se expor, com medo de testemunhar. Passou esse tempo. Como igreja, em nome de Jesus, passou esse tempo. Nós somos sal. O pastor Jean disse essa manhã, você está vendo cadeira vazia aí perto de você? Nós somos sal. O Senhor nos tirou do amargo, nos deu o seu doce. E ainda que a gente experimente provações azedas e ácidas, nós somos sal. Isso aqui é o que você é. Não dá para fugir, meus irmãos. Nós temos uma missão. Isso inclusive evidencia se você foi salvo ou não. Você tem uma missão. Nós temos uma missão. É preciso espalhar para o mundo essa doçura da palavra que nos alcançou também. Não guarde só para você. Colossenses 4,
6. Que o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Se você não sabe como testemunhar, lembre-se, você é sal. E quando você lembrar disso, você vai saber a responder a cada um que você precisar. Então, qual é o resumo do nosso jantar dessa noite? Você lembra? Amargo, amargo, doce, azedo e salgado. Os gostos que Deus colocou e imprimiu na sua criação podem e devem nos fazer melhores discípulos e nos ensinar a sermos melhores em relação a Ele. Então lembre-se, uma vida longe do Senhor é uma vida amarga. Ninguém dá conta de ficar com amargo na boca por muito tempo, faz mal, é ruim demais. Mas o Senhor dá para nós a sua doce palavra, de graça, e é fácil de comer. Abra a sua boca, meu irmão, essa noite, para comer da doce palavra do Senhor. Se você experimentar da palavra do Senhor, você nunca mais vai ser o mesmo. Você vai ter força para agir como você deve agir. A caminhada vai ser mais leve, porque você comeu com o Senhor da sua doce palavra todos os dias de manhã. O mel não estraga, o mel perdura, ele não decepciona. Deixe o amargo de lado, porque com o doce da palavra do Senhor, qualquer azedo da vida, por mais complexo que seja, vai ser suportável. E lembre-se, você é sal. Você precisa salgar o mundo. Como essa vida, para terminar, saborosa, deliciosa, é possível? Ela é possível somente por causa de Cristo. O Senhor Jesus, não se esqueça disso. Eu quero terminar essa palavra assim. Ele é o nosso chefe e Ele é a nossa comida. Ele não só serve a gente, como serviu os seus discípulos, como lavou os pés deles, como preparou uma mesa, a última ceia, chegando no seu momento de maior angústia que um ser humano já viveu. Ele não só serve, mas de um modo paradoxal e tão belo, Ele é a própria comida que nós comemos. Ele é a palavra de Deus. João disse, no princípio era a palavra. Essa palavra virou carne por amor e habitou entre nós. Ela é doce. Ele é o pão da vida, Ele disse, comam de mim. Ele é aquele que nos serve, de modo que você não precisa comprar e fazer a comida, se estressar por isso. Mas Ele é a própria comida também, enquanto serve para você aquilo que Ele tem. Então é tudo de graça para você receber nessa noite. Coma do Senhor, se satisfaça nele. Ele é aquilo que você precisa. Ele disse para os seus discípulos, para a sua igreja, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. É isso que é o meu prazer e que me sustenta, que dá alegria para mim. Como a gente pode aprender com o nosso mestre, o Cordeiro de Deus, que porque a sua vontade era fazer a vontade do seu Pai, a sua comida que sustentava ele, dava prazer para a sua boca, era ser obediente a Deus, e Ele provou isso. Na cruz Ele provou isso. Ele foi rasgado, Ele foi esmagado, como um pão cortado, literalmente, estendido, servido para os seus inimigos, para que todos se aproximem para comer de graça do Senhor, do Deus que é doce. Ele é a nossa comida. Coma do Senhor. Renove a sua fome essa noite. Põe uma pedra aqui nesse dia em julho, dizendo: Senhor, eu quero do Senhor mais, comer mais do Senhor, aprender enquanto eu como,
porque o Senhor foi servido em meu lugar. Enquanto você toma o café da manhã, almoça, e vai na sua boca algo amargo, lembre-se, você não é mais escravo, e não come mais ervas amargas, porque a doce palavra do Senhor Jesus te alcançou. Quando você for lanchar e jantar, e algo tiver azedo, lembre, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. O doce do Senhor alcançou o seu povo, e nós aprendemos isso com a nossa boca. Algo tão pequeno que a gente não para pensar. Se é assim, com esse aspecto do paladar, quanta riqueza existe nesse livro, meus irmãos, para solucionar o que você tem buscado de forma tão cansada em outros lugares. Coma do Senhor essa noite, coma do Senhor, até que chegue um dia em que nós comeremos com o Senhor, no seu banquete, quando Ele buscar a gente, a sua noiva. Salmo 107, eu quero terminar assim, o verso 9. Porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Aquele que está satisfeito não consegue comer. A pergunta que Deus tem para você essa noite é: você tem fome de quê? Vamos orar. Senhor Jesus, o Senhor é aquele que foi servido para nós, por nós, para nossa salvação. E quem conta isso é a Tua palavra. Se os nossos primeiros pais, Adão e Eva, tomaram de um fruto que parecia gostoso, mas era pura morte, nós queremos tomar do fruto da videira. Queremos o doce do Senhor, para poder aprender contigo, para render não só outras áreas da nossa vida a Ti, mas até o nosso paladar a Ti, Senhor. Nós somos Teus. O Senhor nos ensina, é no chão da vida, enquanto as coisas ordinárias acontecem. Então, até quando a gente for comer, nos ensina um pouco do Senhor e de quem nós somos em Ti. O Senhor é esse pão e esse vinho, ambos esmagados e pisados, porque o Senhor se agradou a servir os seus inimigos que gritaram pela tua morte. Nós não somos mais filhos do amargo e das ervas do Egito. Nós somos de uma terra e de um Deus que provê para nós mel em abundância. Nós somos, Senhor. E se a gente não tem experimentado disso, a nossa oração como igreja é: em nome de Jesus, renova a nossa fome por Ti. Renova a nossa fome por Ti. Que a nossa língua, que a gente experimente dessa verdade que lemos agora. É o Senhor que sacia quem tem fome, mas é quem tem fome que o Senhor sacia. Queremos ter fome, queremos render tudo que nós somos ao Teu senhorio, em nome de Jesus. Amém. Amém.